Começar aqui já meio que direto por conta aqui da nossa leitura um pouco mais extensa nesse dia sobre a questão de Apocalipse 2. Então aqui o que acontece é o seguinte, são iniciadas as leituras das cartas destinadas aqui para as 7 igrejas da Ásia Menor lá que nós já vimos, né, no capítulo 1. Então nessas mensagens aqui o que Jesus vai fazer? Vai apresentar críticas, vai apresentar elogios e promessas específicas para cada comunidade, utilizando ali uma estrutura, digamos assim, geralmente, né, que inclui revelação da glória e um chamado também para o arrependimento e para a perseverança. Então, no pouco tempo que a gente tem aqui, eu vou tentar dar uma pincelada em cada uma dessas 4 igrejas primeiras, para a gente poder refletir sobre elas e depois ser desafiado, né, a dizer assim, qual igreja gostaria de ser? Você faz parte da igreja, todos nós somos igreja. Então, nesse caminho aqui, vamos caminhar aqui para as primeiras, nesse caminho vamos aqui percorrer as primeiras 4 igrejas que fala Apocalipse 2. A primeira igreja que ele menciona aqui é a igreja de Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor. É claro, tem aqui o elogio, né, de que ela é reconhecida pelo trabalho árduo, pela perseverança, mas aqui ela deixou a questão do primeiro amor. Também não tolera falsos apóstolos, mas aqui Jesus a critica afirmando que ela abandonou o fervor e a devoção inicial. Sabe aquele momento que você aceita Jesus e fica todo empolgada e fica exalando pelos poros esse amor de Jesus? Pois é, daí o tempo vai passando, né? Aí já não é bem assim e tal. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. E aí Jesus dá uma sentença a ela, que se não houver arrependimento, o candelabro, quer dizer, aquilo que nós já vimos lá no capítulo 1, que é a presença da igreja, seria removido dela. Então olha só que interessante. Bom, Éfeso, vocês já sabem que foi ali um dos centros missionários mais importantes ali de Paulo. Ele passou ali cerca de 3 anos, ali como está registrado lá em Atos capítulo 20, ele investiu profundamente ali na formação daquela liderança. E é por isso que a carta de Jesus em Apocalipse 2, ela se torna assim meio que dramática, porque era uma igreja com uma base teológica muito forte, mas que estava ali esfriando na fé. Então, nesse sentido, é importante que você perceba, né, essa dificuldade. E aí, o que acontece é o seguinte, ele utiliza essa questão do candelabro que vai ser retirado. Então, assim, a gente já viu que os candelabros aqui na representação de Apocalipse 1 são as 7 igrejas. Qual que é a função do candelabro, né? Você tem uma luz e aí você coloca o candelabro. Então, é segurar a luz. Se ele perde essa função, deixa de existir. Então, não seria mais o representante de Cristo ali naquela localidade. Então, assim, vamos pensar dessa maneira, né? Que a igreja, ela pode ter ali o melhor prédio, né? Ser ali toda a melhor teologia, a melhor oração, mas na verdade, se Jesus remover o candelabro, o que vai sobrar são apenas salas vazias. Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender é o seguinte, nós precisamos desse candelabro todo, aqui pegando aqui perspectiva de uma luz, né? A gente precisa manter a vela acesa. Então, assim, o trabalho árduo, a perseverança de Éfeso, eles eram admiráveis. Então, a produtividade, o ativismo, ele é importante, mas sem amor é como um sopro que apaga essa chama. Então, nesse sentido, o que acontece? A gente precisa entender que se a gente, de um momento, mergulhou nesse amor por Cristo, a gente tem que fazer a nossa chama brilhar sempre, cada vez com mais intensidade, e não o contrário. Então, o primeiro amor que a gente tem que resgatar na nossa vida é a prioridade do ser sobre o fazer. Então, assim, Éfeso era muito ativa, mas Jesus nota ali que a tendência, o motor dela, né, o intuito dela mudou. Eles faziam coisas para Deus, mas não mais com Deus. E aqui na sala de oração que a gente tem que sempre perguntar, na nossa igreja, na nossa vida, é se Deus continua nesse negócio de oração, de minha vida, da igreja, dos cultos, sob pena da gente ser apenas uma cera fria, né, que estava ali apagada. Então, nesse sentido, o que acontece? O primeiro amor que esfria nas nossas vidas, a gente precisa perceber, por exemplo, ali, não, eu estou fazendo as coisas por quê? Eu estou sendo ali, como Éfeso era, né, amor fraterno, hospitaleiro e tal, a gente podia, de repente, né, deixar isso de lado para se tornar, por exemplo, defensor de uma doutrina errada ou alguma coisa nesse sentido, ou se tornar tão rígido a ponto de esquecer que tem misericórdia envolvida. Então esse era o caminho que tinha aqui, que estava percorrendo a igreja de Éfeso. Então o primeiro amor, a gente precisa entender isso. O que é o primeiro amor? Alguns não sabem
sabem o que é o primeiro amor, porque talvez não tiveram ainda um encontro com Jesus, mas o primeiro amor nasce, na verdade, de um deslumbramento com a graça de Deus. É a gratidão que vive transbordando, é aquela situação que mesmo na dificuldade você está ali louvando a Deus, está se fortalecendo em Jesus. E ali em Éfeso a igreja parece que tinha se cansado, né? Eles não cansaram-se no trabalho, mas o coração deles ali parecia que estava ali meio que no modo automático. E isso vai gerando, o termo quando ele utiliza aqui, abandonou o primeiro amor, diz respeito a uma negligência progressiva. Não é uma coisa assim que de uma hora para outra, não, entrega os bets e estamos, né, liberados. Não, é uma coisa progressiva que vai nascendo no coração e que vai dificultando aí a questão dessa chama, né, desse candelabro que não consegue mais segurar tudo isso. Curiosamente, se a gente olhar para a história, a cidade de Éfeso realmente hoje ela está em ruínas. Então eu até vi um vídeo aqui e tal, realmente aparece um pouco só das questões ali das ruínas, mas assim, o que a gente percebe é que o candelabro possivelmente foi totalmente removido aqui, naquela localidade geográfica, porque teve ali um século, os séculos passaram e o declínio dela realmente virou em ruínas. Então, isso historicamente e geograficamente falando. Fechou Éfeso aqui, vamos para Esmirna, né? Igreja perseguida, olha só que interessante. Será que você não queria ser a igreja de Esmirna? Então, era um contexto de uma igreja materialmente pobre, né? Tinha ali suas dificuldades e tal, mas espiritualmente ela era rica, ela estava enfrentando blasfêmias, estava enfrentando prisões e, curiosamente, junto com a igreja de Filadélfia, que a gente vai ler amanhã, ela é uma das duas igrejas que não recebe as críticas de Jesus. A outra igreja, como eu já falei, é Filadélfia. Então, nesse sentido, é o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, Apocalipse 2:10. O que a gente percebe, né? Esmirna ali, naquele momento, era uma cidade belíssima, rica, e era um centro de adoração para o imperador romano. Olha só, ser cristão ali em Esmirna significava exclusão social, exclusão econômica. Você tinha que pagar o preço de ser cristão naquele momento. Então, o que acontece é o seguinte, tanto é que Esmirna, se você entender bem, ela deriva de uma palavra chamada mirra, que é uma resina usada em perfumes e no embalsamento de mortos. Sabe quem que lembra mirra, quem que lembra Esmirna, gente? Vocês se lembram lá da Lídia? Então, a Lídia, na verdade, era lá a questão de vendedora de tecido, aquela coisa toda, né? E aí a gente tem essa vinculação dela ali com a cidade de Esmirna. De qualquer maneira, essa questão é o seguinte: a mirra, ela só libera o seu perfume quando ela é esmagada. E é a imagem perfeita dessa igreja. Quanto mais esmagada pela perseguição, mais ali exalava aquele perfume de Cristo. Então, olha só que interessante essa questão toda, né? E aí você começa a perceber que Jesus ali via uma igreja que era espiritualmente milionária. Isso nos desafia a que a gente veja a nossa vida de sucesso, de engajamento, o que a gente percebe, né? Hoje, por exemplo, essa cidade de Esmirna, ela é conhecida pelo nome de Izmir, que em português chama-se Esmirna. É a terceira maior cidade da Turquia e um dos portos mais importantes ali do mar Egeu. Diferente de Éfeso, que hoje são apenas ruínas arqueológicas, Esmirna permaneceu uma cidade vibrante e continuamente habitada ao longo dos séculos. Olha só que interessante. Então, cidade que sobreviveu ao desafio do tempo. Isso lembra que a nossa fidelidade a Deus, a pressão com que a gente é esmagado muitas vezes, assim como a mirra, como Esmirna, não destrói a igreja, mas torna ela resiliente e duradoura. Então, às vezes, o aperto que você está passando hoje, como Esmirna, é o que garante a nossa permanência no reino amanhã. Então, essas decisões, elas precisam ser colocadas no seu coração hoje, dessa resiliência, mesmo na dificuldade, permanecer firme nesse sentido. E aqui, a gente tem depois a igreja de Pérgamo, que foi uma igreja, digamos assim, que transigia, né? Na verdade, assim, eles permaneceram fiéis ao nome de Cristo, mas toleravam doutrinas falsas, então, como do Balaão, dos Nicolaitas, que depois nós vamos falar o que é, eles induziam ao compromisso com a idolatria e com a imoralidade. E o chamado de Jesus, o que é? Para um arrependimento, para evitar esse julgamento de Jesus ali pela espada da boca de Cristo, né? Pérgamo era o centro administrativo e intelectual da província romana da Ásia. E Jesus escreve de forma impactante
que era a cidade onde está o trono de Satanás. Essa cidade de Pérgamo, ela fica numa colina, no alto de uma montanha, assim, e ali tinha realmente a questão de um altar que foi erguido para Zeus, uma estrutura imensa que dominava a paisagem ali do topo daquela acrópole, né? Pérgamo representa o desafio de viver a fé em um ambiente de extrema pressão ideológica e política. Também tinha o culto ao imperador, foi a primeira cidade da Ásia, ali Pérgamo, a construir um templo dedicado a um imperador romano vivo, que era Augusto, e a recusa em adorar o imperador era visto como traição política. Também tinha aqui a questão do templo de Asclépio, o deus da cura, cujo símbolo era uma serpente. Os doentes dormiam no templo esperando serem curados por serpentes que rastejavam no chão. Olha só o que tinha, né, de curiosidade nesse sentido. Então, só para vocês entenderem, ali no versículo 12, quando se fala que eis o que diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, Jesus falando isso, né, era porque em Pérgamo o procônsul romano tinha o tal do ius gladi. O que era isso? Era o direito de espada, o poder de vida ou de morte sobre alguém, e se alguém continuaria vivo ou se morreria. E Jesus está lembrando a igreja que a palavra final sobre a vida e o julgamento não é do governo romano ou desse ius gladi, mas é de Jesus. Então, nesse sentido, o problema de Pérgamo, o que era? Era essa mistura, esse sincretismo com a questão da doutrina sã, com essas falsas doutrinas. Doutrina de Balaão, aqueles que incentivavam os cristãos a relaxar e a participar de banquetes idólatras e de imoralidade para se integrarem à sociedade. Já os nicolaítas, aqui nós vamos ver que ele era um grupo que pregava a liberdade cristã, que permitia participar de práticas pagãs sem culpa nenhuma. Então, assim, você podia, mesmo que, já que a alma já estava salva, o corpo, o que você fazia com ele? Comia carne sacrificada ou praticava alguma imoralidade, não tinha problema nenhum. O negócio era liberado, tá liberado 100%. Se a alma já estava salva, vamos cuidar do resto, porque não vamos descuidar do resto, porque está tranquilo. Mas, na verdade, esse era um erro. Pode falar. Então, só um parêntese aqui, falando sobre carne, né? Aqui o pessoal come muito carne, os muçulmanos, né? O pessoal, mesmo da igreja, compram carne dos muçulmanos. Isso é pecado, então, porque eles sacrificam a carne, isso pode ou não pode? Olha, a gente já teve passagens que a gente conversou sobre essas questões, né? Por exemplo, às vezes eu já recebo presente de pessoas que, por exemplo, são ali da Umbanda e eles fazem ali aquela dedicação, às vezes também tem Cosme e Damião. Eu não sei dizer se é isso ou não, né? Mas eu sempre agradeço a Deus, né, que abençoe o alimento, que nos protege e assim por diante, e não tem nenhum problema. Então a forma de ver isso, a gente já teve passagens nesse sentido que Pedro e Paulo falavam sobre essas questões, é o seguinte, claro, você vai lá numa situação, você não vai dizer, não vou comer disso porque isso é dedicado ao ídolo, se você sabe disso, mas se Deus falar no seu coração para você orar, para você abençoar aquele alimento, olha, eu não tenho nenhuma dificuldade nisso, então fica muito mais no campo da nossa subjetividade, do que você tem de relacionamento com Deus, do que de qualquer outra maneira. Se você se sentir afrontado com isso, ou que isso vai lhe causar algum transtorno, deixa de lado e não come, entende? Então, não tem assim uma questão para você agir, né? Diga, não faça isso, não faça aquilo. Se a gente for muito rigoroso, a gente cai no risco de ser, não amar o próximo, porque a gente está, de certa maneira, discriminando ele, mas também se a gente, né, começa a soltar muito negócio, vira degringola. Então o que nós precisamos ter é o seguinte, veja só, se você receber um presente de alguém, né, se você tem confiança, aquela coisa toda, ore a Deus antes, agradeça a Deus, né, coma e seja feliz. Eu acho que é mais ou menos essa visão que a gente tem. É que aqui o pessoal, na verdade, era muito sacrifício e eles faziam isso, digamos assim, de uma maneira muito comum nesse tempo. Então havia essa dificuldade, né? Então assim, comer carne que você sabia que era sacrificada, inclusive os próprios mercados faziam isso também, então você convivia com tudo isso, mas a gente, da mesma maneira, hoje você convive com todas essas coisas, pode não ser só na comida, mas você convive com um monte de situações difíceis de você tentar processar isso, e você tem que agir com maneira de sabedoria. Então, onde que a gente vai buscar sabedoria? Para Deus. Eu não estou dizendo para você ser rígido a ponto de você negar tudo, e não estou dizendo para você ser liberal a ponto de você não aceitar tudo, né? Tudo que chega, de repente passou numa esquina, viu alguma coisa ali, viu um franguinho assado, você trazer para casa, também não. Então,
vamos pedir a Deus sabedoria, porque no meio termo a gente consegue compreender tudo isso, tá bom? Não sei se eu respondi, irmã, mas talvez não seja também um momento para a gente poder responder tudo isso num pequeno tempo que a gente tem, amém? Bom, continuando aqui para a gente não ter problema, já falei aqui da igreja de Pérgamo e vou finalizar aqui Tiatira. Eu não sabia se era Tiátira ou Tiatira, né? Mas depois eu lembrei, vou lembrar da tia. Tinha uma tia que chamava Tira, então agora eu não esqueço mais, Tiatira. Ela era elogiada pelo reconhecimento em amor, fé, serviço e paciência, mas tolerava a tal da Jezabel. Jezabel é aquela profetisa, abre aspas, que se dizia profetisa, mas que contaminou lá o rei Acabe, teve aquela situação ali com o profeta, né? Que teve aquela dificuldade ali com Elias, foi a principal adversária dele, queria implantar ali o reino da apostasia, né? Da idolatria, deixar ali, fazer com que o povo de Israel deixasse o Deus eterno e ali servisse Baal, servisse Azerá, e aí deu um BO, deu um quiprocó do caramba. Então dentro da própria igreja tinha isso, então veja só que interessante, né? Quando eu falo na verdade aqui que a gente precisa tomar cuidado em relação a algumas coisas, a gente vai ter o entendimento seguinte: algumas questões, por exemplo, que a gente vê ali que a corrupção espiritual vinha de fora, aqui a gente percebe que a corrupção é interna. Então, Pérgamo enfrentava o problema ali da transigência externa, pressão política, aquela coisa toda. Tiatira enfrentava o perigo da corrupção interna, dentro da própria igreja, alguém tentando implantar ali heresias e vivendo em hipocrisia, porque falava com ar de alguma coisa, né? Parecia denorex religioso, mas no fim não era nada daquilo que a gente espera. Então, para a gente ter cuidado nesse sentido e saber que Jesus está dizendo aqui para nós: olha, eu vejo o que vocês fazem quando não estão no culto. Isso para a gente é um chamado para quê? Um chamado para nossa integridade. E aqui eu fiz uma frase, né? O que você faz fora do culto não me fica oculto, né? Se Jesus pudesse dizer para cada um de nós aqui, o que você faz fora do culto não me fica oculto. É uma coisa que eu queria trazer para os irmãos aqui. E aqui, só desculpa fazendo aqui uma ressalva, né? Essa questão da Lídia, ela se encaixa mais aqui, nesse caso. Veja só, lá em Atos 16:14, uma das mulheres que ouviam, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Eu só estou querendo fazer a vinculação porque eu vinculei na igreja errada, mas Lídia então era de Tiatira, Atos 16:14. E o que acontece é o seguinte: ali tinha muito trabalho de corporações de ofício, que como se fossem os sindicatos. Era uma cidade ali extremamente, né, digamos assim, ela era prolífera, digamos assim, tinha ali a prosperidade, mas só que os cristãos que viviam ali eram pressionados a participar de banquetes, olha só, então era uma coisa bem mais complicada, né, Lisane, porque você vai ver ali que eles, nesses banquetes, sim, tinham comida sacrificada, ídolos e também a imoralidade sexual. Era o preço do mercado que o pessoal pagava para ter sucesso profissional. Então, nesse sentido, o que acontece é que essas questões ocultas, né, que a pessoa dizia que era cristã, mas ficava aí participando dessas coisas em nome de uma prosperidade aí profissional, podia ter essa vinculação também. De qualquer maneira, a gente precisa entender que nós temos aqui que viver não só no culto, mas durante o culto também, a mesma vivência que Deus nos pede para que nós sejamos puros e a gente não caia aí nas rédeas dessas questões internas de corrupção e também de hipocrisia, que nós falamos uma coisa e agimos de outra maneira. Então, tentei dar uma pincelada aqui no pouco tempo que nós temos e quero agora fazer um desafio a você. Que tipo de igreja você gostaria de ser? Qual é a sua percepção de fé? Você queria ser, por exemplo, uma igreja que realmente passa por dificuldades, como as que você pode estar vivendo nesse momento, que se sente ali, né, digamos, esmagada pelas questões das lutas e decide optar por Jesus mesmo assim, né? Tá com Jesus e não abre, que Deus esteja nesse negócio, que você continue firme, ou você prefere ser uma igreja que vai receber uns puxõezinhos de orelha para você entender que se você não caminhar no caminho de Jesus,
você vai ficar em ruínas, como por exemplo aqui a gente percebe em Éfeso. Então, nesse sentido, o que nós podemos entender das nossas vidas é uma decisão que Jesus nos leva hoje, nesse momento. E aqui finalizando então a leitura de Apocalipse 2, espero que você tenha compreendido um pouquinho disso. Você vê que o nosso tempo ele é limitado, e a gente tem que tentar traduzir, né, sintetizar aqui o mínimo possível para você compreender essas questões. Mas é muito bonito, né? Se você ali deseja, leia novamente o capítulo, vai entendendo. Mas se você puder escolher alguma coisa, eu ia falar para você ser essa mirra, que é esmagada, mas que esmagada pelas pressões do tempo, mas que exala o perfume agradável, o perfume maravilhoso de Jesus. Aquele perfume, sabe aquele perfume que você entra no elevador, você está usando o perfume, você sai, daí quem entra lá depois, 2 minutos depois que você desceu do elevador, falando: ah, que coisa gostosa, que perfume é esse, né? Não sei se você já teve essa percepção. Então, que nós sejamos essa igreja, a igreja de Esmirna, dentre as que a gente leu aqui, para que a gente não tenha críticas e também a gente não tenha puxões de orelha que às vezes são meio pesados, mas que a gente tenha elogios desse Jesus que nos ama e que nos dá esses elogios nessa manhã. Amém?